Sou o pastor Marcelo Vaz, da Igreja de Nova Vida em Vila Marilena. Como vai você? Muito bom ver você aqui no canal, no YouTube da igreja. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, as nossas mensagens. Se você puder comentar, também vou ficar muito agradecido. Na descrição você vai ter todos os canais e as redes sociais da nossa igreja. Também, se você quiser ajudar o ministério de maneira financeira, também tem a chave Pix, e que você possa ser abençoado através desse vídeo, rica e abundantemente. Romanos capítulo 3, verso 23. Nós vamos ler o verso 23 e 24. Tema da mensagem: a mísera situação humana. Romanos, a carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, escreve aos romanos, aos cristãos de Roma, capítulo 3, verso 23. Nós vamos ler o verso 23 e nós vamos ler o verso 24. Novamente, tema da mensagem, o título da mensagem: a mísera situação humana. Diz assim a santa palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Novamente, Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24, a mísera situação humana. Diz assim, verso 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado e agradecido seja seu nome, Senhor. Esse é o momento em que separamos aqui, Pai, da liturgia, para expormos a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para que fosse entregue à sua igreja. Não durante essa semana, não na semana passada, mas desde a fundação do mundo o Senhor sabia quem estaria aqui. O Senhor sabe quem está vendo, quem está nos ouvindo. O Senhor sabe quem ouvirá em algum momento, quem poderá participar também, ouvindo dessa mensagem. O Senhor quer alcançar almas, o Senhor quer alcançar almas, o Senhor quer falar das boas novas, das boas notícias, falar da redenção gratuita e da justificação gratuita que houve através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, aqui na terra, que venceu a morte e ressuscitou. Hoje, Senhor, é um culto onde nós vamos estar também, Senhor, ceando a ceia do Senhor, estará sendo entregue daqui a pouco, e nós queremos falar desse tema, a mísera situação humana, usando esse texto de Romanos, onde o Senhor fala que todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus, e justificados gratuitamente fomos, mediante a redenção que há no sofrimento de Cristo Jesus. Pai, então nesse momento, Senhor, que o Senhor possa alcançar almas, alcançar pessoas, para que elas possam se render aos seus pés, para que elas possam, em nome de Cristo, Senhor, olharem e terem a fé mediante essa glória que há em Ti, que nós carecemos tanto, Senhor, de ter em nossa vida, em nosso coração, para que sejamos transformados, para que sejamos libertos, para que sejamos agraciados
Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Eu creio que vocês já sabem o que é teologia. Eu sei e creio que vocês já sabem o que é a teologia. Ela se ocupa, ela se debruça em algumas verdades fundamentais. Então, eu reiteradamente, como falei, vou novamente retornar a falar. Eu creio que você sabe o que é teologia. Eu creio que você sabe que a teologia ela se ocupa, ela se debruça por algumas verdades que são fundamentais. Por exemplo, a existência e a soberania de Deus. A mísera situação humana de depravação e suas carências. Ela se debruça sobre a graça que está na pessoa de Cristo Jesus. E mais, uma quarta verdade fundamental que a teologia se debruça. O Espírito, que é a garantia da nossa salvação. Então veja bem, eu separei aqui 4 verdades fundamentais em que a teologia se ocupa, em que a teologia se debruça, em que a teologia ela se alicerça. Esses 4 quais são? A existência e a soberania de Deus, a mísera situação humana de depravação de suas carências, a terceira é a graça que está na pessoa de Cristo Jesus, e a quarta, o Espírito, que é a garantia da nossa salvação. Toda teologia que se preze, que é colocada e ensinada de forma correta, de forma séria, ela vai cair debaixo desses 4 pontos, debaixo dessas 4 verdades. A teologia, novamente, que se preze, a verdadeira teologia que se preze, ela é ensinada, ela é colocada debaixo desse alicerce. Então a teologia correta, a teologia séria, ela é colocada debaixo desses 4 alicerces. Por quê? Porque é recomendável a lembrança desses 4 pontos. Simplesmente por causa da saúde e da verdade que há na teologia. Porque o que nós temos hoje é uma parte de ditos mestres, de ditas pessoas que se formam e dizem que são doutrinadores, que vêm exaltar uma teologia que foge do prumo, do alicerce da vontade, da verdadeira vontade do Senhor. E isso não é de agrado ao nosso Deus. Hoje em dia, muitas pessoas que estão aí fazendo e dando aula em cursos, em faculdades, pessoas que se autodenominam mestres, pessoas que se autodenominam doutrinadores de teologia, pessoas que têm exaltado uma teologia em que nós sabemos que ela foge do prumo da verdade de Deus, do alicerce da verdade de Deus. Elas têm feito isso e podem fazer da maneira que elas quiserem, podem até agradar alguns homens, mas uma certeza é, ela não agrada aos poucos. Muitas teologias deixaram de ser a verdadeira teologia, conforme debruçada naqueles 4 alicerces do começo da mensagem que eu expus. Porque teologia, conforme o próprio nome indica, é um estudo acerca de Deus. E agora a teologia que esses mestres, esses falsos doutrinadores, a teologia para ficar tudo bem, tudo legal, para que as pessoas achem a pessoa que está dando a aula, ou está dando a matéria, ou para que a igreja fique cheia,
ser humano como peça central ou fundamental. Ou seja, há prestações de culto que estão sendo feitas em algumas igrejas, que nesse momento o homem é o centro das coisas. Aquele que está com o microfone é o centro das coisas. Eu vou porque lá está o fulano de tal, o pastor tal, o apóstolo tal, o reverendo tal, e eu quero ouvir o apóstolo tal, eu quero ouvir o reverendo tal, eu quero ouvir o pastor tal. As pessoas elas têm escolhido também o que vê na internet. Elas escolhem qual é o pregador que elas querem ouvir. Elas escolhem se elas querem ouvir o reverendo tal, o pastor tal, o apóstolo tal. E pode ser que o pastor tal, o reverendo tal, o apóstolo tal, ele se coloque acima do bem e do mal e como peça fundamental no centro da adoração que é exclusiva do Senhor. A verdade é que o ser humano não é a peça fundamental da teologia da prestação de culto. A verdade é que o ser humano não é o centro da prestação do culto. O centro do culto e a prestação do culto tem como centro o Senhor nosso Deus. Na verdade, nós não somos o centro de Deus. Tem homens achando que é o centro de Deus. Eu ouvi um dia uma pessoa que diz: agora eu fui para a igreja, agora eu estou realmente na verdadeira igreja, agora realmente eu estou para a igreja, que é uma bênção. Tem uma irmã que tem o poder, ela coloca a mão sobre a pessoa, e a pessoa é curada. Que poder é aquela mulher? Pessoas que colocam o ser humano no centro da adoração ao Senhor. Nós não somos o centro das Escrituras. Nós não somos o centro da adoração ao nosso Deus. Na verdade, nós somos de fato algo que eu quero que você perceba durante essa mensagem. Eu quero que você perceba o que realmente nós somos de fato através dessa mensagem. E por isso que essa mensagem está sendo exposta justamente numa prestação de culto em que daqui a pouco nós vamos cear. Então eu quero, junto com você, me ocupar de duas verdades da verdadeira teologia, de dois dos quatro alicerces da verdadeira teologia. O primeiro, e nós começamos a falar isso no começo da mensagem, diz respeito da graça que está na pessoa de Cristo Jesus e que é dispensada, derramada sobre o ser humano. A graça do Senhor é derramada sobre todo o ser humano. Paulo aqui escreve aos Romanos. E qual é o grande dilema dessa carta? O dilema é que nós sabemos que as Escrituras, toda a revelação do Antigo Testamento, foi entregue aos hebreus, aos judeus. Só que os judeus, eles rejeitaram a compreensão daquilo que chamamos de Antigo Testamento. Rejeitaram a Cristo como Senhor e Messias. O apóstolo João escreve com clareza no Evangelho de Cristo Jesus, lá no capítulo 1, verso 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Acontece que essa graça desse Messias, agora ela já não vai ser escrita para aqueles, para aquele grupo, apenas para os judeus, não é. Agora ela é expandida para todos, inclusive para os gentios. Só que quando chega ao Império Romano essa palavra, os romanos, a quem Paulo escreve, eles se sentem um pouco desprezados. E Paulo então vai fazer uma carta onde ele corrige a respeito dessa visão que os romanos estavam tendo do Evangelho. Ele corrige aqueles romanos que se sentiam desprezados, que se sentiam à margem. Então Paulo faz questão de escrever e de corrigir a visão daqueles homens, daqueles romanos, daqueles cristãos romanos, da visão que eles estavam tendo
na mente do ser humano. E aí, ele chega justamente à conclusão daquilo que ele escreve. No verso 23, ele escreve: pois todos pecaram. Paulo faz questão de começar o verso 23 falando: pois todos pecaram. No período em que a gente observou na história antes da Reforma Protestante, antes da metade do século XVI, essa verdade ela não era difundida, ela existia, mas não era difundida, ela não era propagada. E vale dizer que não era de interesse em quem dominava as Escrituras e a exegese das mesmas fazer com que ela fosse propagada, com que essa verdade fosse difundida, que todos nós pecamos. A época antes da Reforma havia apenas uma só igreja cristã, e o clero, aqueles que eram destinados ao trabalho sacerdotal da igreja, eles eram pessoas mais santas, eles eram pessoas muito mais justas. Então havia uma distinção entre aqueles que estavam comunicando o Evangelho e os que estavam recebendo o Evangelho. Havia distinção, porque os que comunicavam o Evangelho, aonde aqueles que ouviam e recebiam o Evangelho não conheciam o Evangelho, eles não só se achavam mais santos, mas eles discutiam que eles eram mais santos. E aí a Reforma Protestante ela chega, e ela fica responsável, e ela faz questão de acabar com essa narrativa, essa falácia. Não é porque eu estou aqui com esse microfone, comunicando o Evangelho aos irmãos, pela exposição da palavra de vida, que eu sou melhor do que os irmãos. Pelo contrário, o Evangelho ele vem trazer para nós a consciência de que nós somos apenas miseráveis. Eu, no microfone aqui pregando, eu sou miserável. Você que está sentado me ouvindo é um miserável. Você que está nos vendo no momento é um miserável. A sua condição humana é de miserabilidade. Nós somos depravados. Nós somos miseráveis em nossa condição, pois todos pecaram. E essa afirmação, ela diz respeito a todos os seres humanos do planeta. Não há distinção. Aqui, em qualquer lugar que você vá, qualquer igreja que você vá, todos pecaram. Ela libera todos os seres humanos. E todos nivelados pela sua depravação. Todos nivelados pela sua miserabilidade. Todos nivelados sobre essas condições. Pastor, eu sou convertido. Eu já fui batizado. Eu estou caminhando. Eu estou cada vez melhor. Eu não peco mais. Meu irmão, isso é uma falácia. Jesus ainda veio para trazer ainda mais peso sobre isso. Porque adulterar era você ter relação com alguém que não fosse o seu pai. E Jesus falou: olha, só de você olhar, você já está adulterando. Ele colocou o sarrafo lá em cima. Lá em cima ele colocou o sarrafo. Nós somos pessoas, muitos de nós convertidas, muitas de nós batizadas, muitas de nós caminhando cada vez realmente melhor na nossa vida, mas nós continuamos pecando, nem que seja por pensamento. João também dá crédito à mesma afirmação que Paulo faz em Romanos 3:23, dizendo que todos pecaram. E eu vou além. Aquele que fala que não peca, já peca, pois é mentiroso. Porque existe uma essência pecadora em cada um de nós. Somos pecadores na nossa existência. Mas repare que a condição do ser humano, ela é revelada por pecadores, mas ela também traz uma outra verdade, como Paulo escreve, quando nós olhamos esse escrito com mais detalhe. Ele fala sobre outra verdade, que é a carência, a dependência. O pecado que ela cometeu o coração humano, a mente do ser humano, o ser humano ele ficou deficiente no seu pensamento, deficiente nas suas ações, deficiente na sua visão. Agora, o ser humano ele não consegue enxergar Deus de maneira clara.
O pecado não fez com que a imagem de Deus fosse tirada do ser humano. Isso é maravilhoso. A imagem de Deus, ela faz parte da nossa humanidade. Ele fez cada um de nós segundo a sua imagem e semelhança. E essa imagem ela não foi tirada do ser humano apesar do pecado. O pecado não fez com que Deus não se manifestasse, por exemplo, na hora da criação. Mas o pecado ele distorceu todas as coisas. O pecado distorceu todas as coisas. Nós olhamos para o ser humano e sim, a gente consegue enxergar a imagem de Deus. Mas ela está totalmente distorcida por causa do pecado. E o pecado, ele foi tão contundente, ele atingiu de maneira tão firme o ser humano nesse ponto, que ele faz com que o ser humano distorça até a adoração a Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer nessa carta que escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele vai falar que a criatura deixou de ser criatura e passou a ser criadora. Ou pelo menos levava toda a glória para aquele que é o Criador. E Deus reprova esse tipo de situação, porque novamente faz com que o ser humano esteja mais uma vez no centro de todas as coisas. E quando o ser humano está no centro, preste atenção, o pecado está no centro. Nossas igrejas e nossas, eu digo, as evangélicas, uma boa parte delas, elas não são cristocêntricas, elas são pecadocêntricas. E nós não podemos enfatizar a questão do pecado como se fosse algo extremamente aplaudido em nosso meio. A gente não pode concordar com isso, mas a gente só consegue enxergar isso, ter essa visão, esse entendimento, quando entendemos que realmente somos carentes da glória de Deus, carentes da misericórdia de Deus. E repare bem que o apóstolo Paulo, ele traz a palavra carente num sentido muito interessante. Ele traz a palavra carente como aquela coisa fundamental, aquela que sem ela o ser humano não consegue viver. É uma carência que vai andar comigo, com você, do começo da nossa caminhada terrena, não é da nossa caminhada de fé, até o final da nossa caminhada de fé. Somos carentes da presença de Deus na nossa vida. Eu estou sentindo um vazio na minha vida. Meu coração está vazio. Só quem pode encher seu coração é a presença do Senhor. Só quem pode encher o seu coração é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente percebe isso, a gente entende que nós dependemos do Senhor e dos atributos do Senhor. Por quê? Porque o texto ele é claro. Ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o que o atributo tem a ver com isso? Ora, o que é a glória? Glória é o conjunto de todos os atributos de Deus. Isso que é a glória. Nós carecemos sim da graça do Senhor, somos justificados pela graça do Senhor, mas também somos dependentes, somos carentes da justiça do Senhor, da disciplina do Senhor. E quando nós não somos disciplinados pelo Senhor, nós somos condenados pelo mundo. E é assim que o apóstolo Paulo também vai apresentar seu argumento em 1 Coríntios 11. Nós somos carentes de Deus na sua totalidade, e às vezes a gente fragmenta Deus, diz que precisa de Deus, mas somente no modo. Não, eu preciso de Deus, mas somente no modo que eu preciso de Deus. Qual é o modo? O modo graça. Eu só preciso da graça de Deus. Eu não quero mais nada, eu só quero a graça de Deus. É o modo graça. O ser humano clica e fala assim: Senhor, eu só quero a sua graça. Agora não, Senhor, eu quero sua misericórdia. Não, eu vou botar aqui no modo providência. Eu estou precisando do Senhor em providência agora. Essa é uma palavra que quer ser estipada no Evangelho. Providência. Mas e se Deus vier com justiça? E se Deus vier com disciplina? E se Deus vier com santidade que contrasta com a minha santidade, com a sua santidade? Aí, aquele que comanda Deus no modo que ele deseja, graça, misericórdia, providência, ele diz assim: eu não
quero. Dessa maneira eu não quero não. Porque aí sabe o que acontece? Eu vou me rebaixar. Porque eu não tenho como competir com a glória de Deus. Eu não tenho como competir com os seus atributos. E a pergunta que eu faço é: mas quem disse que nós estamos em uma competição? Eu e você, nós não estamos em competição nenhuma, principalmente com Deus. Existe um Senhor, um Criador de todas as coisas. E existe a gente. Existe o ser humano, que é carente da glória desse Senhor. É isso, não tem competição. Nós somos pecadores, miseráveis. Mas ainda assim o Senhor tem usado misericórdia comigo e com você. Você está aqui, no estado que você está, pela misericórdia do Senhor. E graças a Deus por causa disso. Que Deus é misericordioso. Tem gente que se sente constrangida com essa misericórdia de Deus. Eu acho maravilhoso. Que coisa linda, Deus tem misericórdia na minha vida. Apesar de mim, apesar do que eu sou, apesar do que eu pratico, apesar do que eu penso, Deus tem misericórdia de mim. Assim, o ponto é que o Evangelho de Cristo, com a boa notícia de sua vida, ele vem revelar todos nós com uma só condição. A condição do ser humano. E qual é a condição do ser humano? Novamente, miserável. Somos todos miseráveis. Somos todos nivelados pelo pecado diante do ser humano e diante de Deus. Todos nós somos nivelados. Por baixo e por cima não interessa. Somos nivelados. Por baixo de Deus, com certeza. Mas todos nós somos nivelados pelo nosso pecado, pela essência pecaminosa que há na nossa essência como ser humano. Além disso, também traz a informação, Paulo, de que somos dependentes e carentes da glória de Deus de uma forma completa de todo o seu atributo. Nós não somos carentes de uma parte de Deus. Nós não somos carentes de metade de Deus. Nós não somos carentes de quase 99% de Deus. Nós somos carentes de 100% da glória de Deus. O problema é que eu e você, a gente não gosta de olhar para a nossa situação humana e miserável. Justamente por causa desse prisma. Porque somos totalmente miseráveis e depravados. E essa verdade, quando ela chega no nosso coração, na nossa mente, que é uma verdade que é algo que existe e não vai mudar, ela entra no nosso coração de uma maneira em que nós ficamos nos sentindo culpados. E aí a gente esquece que Deus nos separou antes da fundação do mundo, antes da fundação do céu. Ele separou a mim e você. Se a igreja tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui, onde cabe certo e pouco, você tem que dar glória a Deus, porque Deus te separou no meio desse mundo para ser salvo. Deus te separou lá antes da fundação dos céus. E isso é algo maravilhoso. Então, apesar de nós sermos totalmente pecadores, totalmente carentes da graça do Senhor, também somos justificados. E agora, a condição do ser humano não é uma condição de condenação. E veja bem que quando a gente começou a mensagem, parece que é uma coisa que vai trazer opressão, mas não é. Porque fala só da nossa condição miserável, da nossa condição de carência, da nossa condição pecadora. Mas agora, e é isso que Paulo queria falar quando ele escreve aos Romanos, é que apesar de tudo isso, da nossa carência, do nosso pecado, da nossa nivelação por conta do pecado, nós somos justificados. E isso é uma condição do justo, não por conta de sermos bons. Não é porque você é bom, não. Não é porque você tem algo que chamou a atenção de Deus. Você é bonzinho, você faz ação social, você participa das coisas na igreja, e aí não é por causa disso. Não é pela proeza da sua bondade, mas é por conta da misericórdia do Senhor.
nós não damos explicação dos nossos pecados. É Cristo que nos justifica e nos torna justos. Não sou eu e você que vamos dar explicação dos nossos pecados. Cristo é que nos justifica. Verso 24 que a gente leu. Somos justificados gratuitamente pelo quê? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É Cristo que nos justifica e nos torna justos. E é isso que Paulo fala no verso 24. Embora esteja aqui no gerúndio, com a ideia de progressão, aqui a justificação é pontual. Cristo nos justificou aonde? Na cruz do Calvário. Foi lá que Ele nos justificou. Foi lá que, sobre o seu ombro, o seu corpo, os nossos pecados estavam ali se fazendo prevalecer sobre ele. Foi lá onde o peso do nosso pecado era maior do que o peso da dor que Ele tinha, do que Ele tinha sofrido até chegar naquela cruz. Só que além da justificação, nós podemos acrescentar aqui a santificação. Porque aqueles que são justificados por Cristo Jesus são aqueles que vão se ocupar em ter uma vida santa na presença do Senhor. Então não adianta você ser justificado se você não quiser ter uma vida santa na presença do Senhor. Também ser santificado. Porque a santidade, ela vai ser reflexo da sua justificação. E essa justificação, como Paulo escreve em Romanos 3:24, a gente está olhando esse texto, ela vem de uma maneira gratuita, pela graça de Deus, mediante o quê? A redenção de Cristo Jesus. Veja que a justificação foi por graça, mas não veio de graça. Foi pela graça, pelo favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Graça é isso. Graça é um presente que a gente não merece. Graça é um presente que a gente não merece. Como é que a gente é que vai dar para os nossos filhos normalmente? Mesmo que a criança seja lá sapeca, obediente, você vai dar um presente, mas você não faz por causa das obras dela. Você está cuidando. Você vai dar algo para o seu filho, para a sua filha, simplesmente pela graça, pelo amor que você tem por ela. Você não dá porque ele é bacana, ela não é bacana. Na minha profissão, não é a minha vertente profissional, mas eu já fui em alguns presídios. Eu já apareci algumas vezes. E quando você chega na fila das visitas do presídio, o que você mais encontra é mulher. Aí você fala assim, é esposa? Não, a maioria é mãe. A maioria é mãe. Às vezes você vê uma grávida, outra grávida, mas a maioria é mãe. Esmagadora na visitação do presídio é mãe. A mãe está lá. Pode acontecer o que aconteceu a mãe está lá. E para ela, o filho, por pior que seja para a sociedade, ele é maravilhoso, ele é lindo. Ele fez aquilo porque foi influenciado por alguém. Ela ama por amor, por amar. Mas não foi de graça. O próprio apóstolo, ele enfatiza isso no verso 24, quando diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, aí começa, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, para ver a redenção, a justificação, Cristo teve que padecer. Houve um momento em que alguém teve que pagar a nossa dívida. Houve um momento em que alguém teve que gritar em alta voz uma cruz e está consumado. E é mediante esse alguém, que é Cristo, que é a graça de Deus, é que nós somos justos diante desse Deus. E podemos agora participar da igreja. Podemos agora ser o templo do Espírito Santo. E isso não é o vará para a gente pecar. Também não é sentença que garante que a gente deixou de pecar. Nem deixamos de pecar, nem continuamos a praticar o pecado. Porque a gente vai lutar com as nossas forças para que a nossa vida seja uma vida santificada a esse Deus Todo-Poderoso. Apesar da nossa mísera condição humana, pecadora, que não vai sair de nós.
E isso é o que norteia a nossa vida. Essa mísera condição de situação humana. A situação de sermos pecadores, dependentes, mas ao mesmo tempo justificados como somos no Senhor. Com essa consciência que para o mundo pode trazer aflição, a de saber que em sua vida há uma mísera situação humana, para o cristão essa informação, ela agregada ao ensino de que ocorreu uma transformação da cruz de Cristo em nós, ela deve trazer paz na nossa vida. Ela deve trazer paz também para você. Porque embora resida dentro de nós todo o pecado, embora o nosso pensamento ele seja contaminado pelo pecado, esse Deus ele é tão gracioso que ele chega diante do seu filho e fala assim: filho, vai lá, justifica lá o meu povo. E esse filho obediente que é, vai e cumpre. E volta e fala: pai, ó, está pago. Está pago. E agora eu e você temos acesso a esse Deus de uma maneira livre. Isso é uma bênção que a gente precisa entender que temos. Aqui há um resgate do nosso coração. Eu gastei mais tempo aqui falando da depravação, de miserabilidade da condição humana, porque é importante. É muito importante falar da depravação. É muito importante falar da miserabilidade. É um discurso que as igrejas têm que ter, porque está no Evangelho. Mas também está no Evangelho. E isso é que deve trazer refrigério no nosso coração. Nos lembrarmos que somos justificados em Cristo Jesus. Por isso eu quero ler com você para finalizar os escritos do apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 1, que diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, meu irmão. Você é alvo da graça bendita do Senhor. Deus aceitou você cheio. Não foi bala perdida de Deus, não. Foi bala achada dele. Deus liberou você, apontou para você e aceitou você. E por causa disso, nenhuma condenação há, porque você é alvo dessa graça bendita do Senhor. E louvado, agradecido seja o nome desse Deus por causa disso. E assim, por sermos justificados, o Senhor nos convida agora a viver e a participar desse sacramento, que é a ceia. Não é só para a ceia, são só aqueles que estão em volta, que vão participar. Mas é por causa da justificação que há, que o Senhor convida a mim e a você. Agora, não só a participar, mas a gente a viver. Viver essa comunhão. Porque a ceia também é renovação da aliança. Então, nesse momento, a gente vai participar dessa ceia. A gente vai agora viver essa ceia. Não só nesse momento, mas a gente vai viver essa ceia, essa comunhão em todo o tempo em nossas vidas.